Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Em mais esse vídeo, relutante em gravar novo vídeo, né? Desconstruindo ilusões fabricadas, né? Desse dia 22, sinistro 22/3/2024, né? Vamos a mais um vídeo aqui, né? Depois de uma semana tenebrosa, sombria, escura, né? Vamos falar aqui sobre as influências, né? Estamos numa arena de batalha, né? Uma arena de batalha espiritual, estamos bem no meio da arena, né? Em que muitas vezes pessoas de uma certa fé específica, né? Tem que sofrer algumas reveses, né? Às vezes eu, como sou filha de uma testemunha de Jeová, né? Às vezes filhos de testemunha de Jeová, os pais oram pelos aqueles filhos que estão mais próximos, né? Então, geralmente essas forças sombrias, obscuras, tentam atingir o ponto fraco, né? De algumas pessoas específicas, né? Especialmente aquelas que não estão na doutrina, né? Para atingir aqueles que estão dentro da doutrina. Porque é uma guerra, né? Para atingir essas pessoas que estão na doutrina, você precisa atingir alguém que está de fora, de alguma maneira, né? Com algum tipo de problema na família, ou algo relacionado à vida, né? Fora dessa condição, né? E, geralmente o invisível ele atinge o ponto fraco, né? Ele atua numa mente vazia, né? E atua na mente vazia e trabalha aí, né? Quando você está na ociosidade, na desocupação, né? Você tem tempo livre, às vezes, para ficar maquinando, pensando coisas, por impulsividade, às vezes a dar luz a obras que não são muito boas, né? Que provocam, muitas vezes, problemas, seja na vizinhança, seja na nossa vida particular, e geralmente em prejuízo somente a nós mesmos, né? Quando não é as pessoas lá fora, é a nós mesmos, né? O prejuízo, né? Porque a gente já vive uma vida tão delicada e tão prejudicada pelo sistema, né? Que já vemos, né? Pela violência, né? Nas cidades grandes, né? Em que a gente se vê realmente numa situação muito delicada, né? Então eu aqui vendo um noticiário aqui no Record News, né? Eles fizeram menção, né? De um projeto de lei em Brasília que está sendo mencionado, né? Sobre a proposta de lei contra a vadiagem, né? E contravenções penais, né? Que desde 2019, que estava na gaveta, né? E eles vetaram a lei e e retira a vadiagem como lei de contravenção, né? Só que agora eles resolveram tirar da gaveta, né? E novamente fazer com que essa condição de um indivíduo que vive nas ruas, sem trabalho, sem ocupação, né? Seja visto como algo nocivo à sociedade. O fato dessa pessoa estar na mendicância, não é mesmo? Ou na vadiagem, não é? Decreto de lei de 1941 que prevê prisão para quem se entregar habitualmente à ociosidade, estando em condições de trabalhar, né? Aí a gente, analisando essa legenda, né? Essa legenda dessa matéria que eu estou vendo aqui, né? Pois bem, na Câmara dos Deputados de São Paulo, né? Enfim, Câmara dos Deputados, vendo aqui, né? Eu analiso o seguinte, que o próprio sistema, ele cria as dificuldades, né? Para que algumas pessoas não tenham acesso, né, a trabalho, né? Criam embargos, né? Criam burocracias, criam determinado tipo de impedimento ou empecilho para que determinados cidadãos de uma categoria específica da sociedade não tenham acesso ao trabalho e renda, né? Então muitos vão ao quê? À mendigância, ficam nas ruas, não é mesmo? E já às vezes por anos, né?
anos seguidos vivendo numa situação de vulnerabilidade, né? Como transexuais que são levadas e condicionadas à prostituição, né? Às vezes a situação, a condição delas transicionarem, o hormônio causa mudança de humor, causa irritação, tudo, né? Começa a transformar a mente nas transexuais travestis. Mexer com o humor, com a questão mental, né? Que às vezes impede, muitas vezes, que essa trans, além do fato dela se externalizar a identidade feminina, também a questão do humor, né? Em relação à relação com outros indivíduos no ambiente de trabalho, né? E às vezes isso causa empecilhos também, né? Para se conseguir, né, trabalho, né? Mesmo aquelas que têm o nome retificado, não é mesmo? Que não é, cada caso é um caso específico, né? Agora, diz aqui um trecho aqui de uma matéria aqui sobre esse caso, né? Que, no caso, então, um projeto da autoria dos deputados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né? Aqui dia 27 de 1 de 2022, né? Que ele retira a vadiagem da lei de contravenções, essa proposta, né? 2022 retorna novamente falando a respeito desse projeto e agora revogaram, né, esse ano, né? Novamente, né? Então o projeto aqui pune por vadiagem. Atualmente a lei prevê prisão de 15 dias a 3 meses, que se entregar habitualmente a ociosidade, sendo válido para o trabalho sem ter renda, que ele assegure meios bastantes de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Então, o que eu entendo desse trecho aqui, né? Esse projeto de lei de 3158/21 significa que a pessoa pode, então, se envolver com o crime, né? Qualquer tipo de atividade ilícita, né? Que ela tem uma renda, aí pode, aí é permitido, né? Agora, quando você quer trabalhar honestamente, se manter, ter seu sustento, né? Você tem que ou se vender sua mão de obra para um trabalho escravo, né? Um trabalho subemprego, CLT, e ficar contente com isso. E não questionar, né? E controlar o seu temperamento. Não é mesmo? Você deve controlar o seu temperamento para que você não tenha problemas e fique desempregado novamente. Não é mesmo? Porque aí você vai ao quê? A miséria. Não é mesmo? Então sempre uma coisa leva a outra, não é mesmo? O projeto da autoria de deputados Glauber Braga, Talíria Pretoni, Fernanda Mecciona e Áurea Coralina, paralisa a tipificação da lei, reflete perseguição histórica e institucional às camadas mais pobres e marginalizadas e se apoia a uma sociedade estruturalmente desigual, racista, segregada e discriminatória, né? A pretensão punitiva por vadiagem configura, senão um deboche, uma dupla punição a milhares de brasileiros e brasileiras vitimados pelo desemprego, pela fome e pelo descaso do Estado, afirmam os autores do texto que acompanha a proposta. Pois bem, estava em tramitação, né, de 2019, e essas são uma das leis vigentes ainda no país, né, desde 1941, da época Getúlio Vargas, né. Então, quer dizer que isso é estrutural, é histórico, né? É histórico no nosso país isso, né? Haja vista, a gente já sabe quais são os seus controladores externos, né? Que regem, né? As forças acima desse governo humano que regem, controlam, né? E levam as pessoas a uma camada da sociedade a marginalidade, não é mesmo? Então, ladies and gentlemen, isso leva a gente a pensar, não é mesmo? A gente que somos trans, até onde poderemos ser, ou quando poderemos ser, não é mesmo? Porque às vezes a gente é colocado à prova também na nossa vida, né? Porque às vezes quem é desviante de uma norma, né, da sociedade, né, que vive na prostituição, na vulnerabilidade nas ruas, né?
A sociedade já nos vê como alguém que causa problemas, né? Vê pessoas assim, dissidentes da norma, como alguém que causa problemas ou desequilíbrio na sociedade, né? São delinquentes, são marginais, não é mesmo? No país que mais procura, tem a procura por pornografia, como o nosso, não é mesmo? Entre outros países, né? E que mais pratica a violência, né? Contra pessoas que são vulneráveis e contra pessoas que são dissidentes da norma, né? Como as travestis transexuais, né? Então, a gente vê um cenário aí se desenhar em que há aí um futuro muito sombrio para os dias que vêm, né? Futuros, né? E que pode nos pôr à prova também. Na verdade, a gente pode se colocar numa situação que possa colocar em risco a nossa vida, não é mesmo? Ou sermos levados a certas circunstâncias, né? Desde que não sejamos, colocamos a nossa vida em risco também, né? A gente procura sempre manter a civilidade, a educação, né? E tratar todos com respeito, não é? Na medida do possível, né? E assim podemos ter uma boa noite de descanso, né? Em nosso travesseiro, sem preocupações. Não é verdade, ladies and gentlemen? Então deixo com vocês mais essa análise, reflexão dessa absurdistão da Terra Brasilis. E quem sabe está na mão de Deus. Só Ele sabe o dia de amanhã, né? E o que será de nossas vidas aqui nessa terra? Terra arrasada, terra de ninguém. E até a próxima. Desconstruindo ilusões fabricadas.